Sérgio de Amélia Rodrigues está mandando boa tarde. Estou na escuta. Você falou na Fazenda São Francisco. Tenho muitas recordações boas de lá, pois eu nasci em uma das casas da Fazenda. Rose. Oi, Rose, você já viu, Rose? Que tristeza a gente está vivendo aquilo ali, hein? Cissa Cunha, nossa professora, né? Cecília. Black's beautiful. Black é bonito. Aceitação, minha amiga Cíntia está aqui dizendo. Na live do Instagram. E Lari Santos disse aqui uma verdadeira aula de história. Que bom a gente poder dividir informação de qualidade. Para você que é ouvinte da Rádio Educadora, e Rubens, eu estou vendo que você tem alguma pergunta, alguma consideração? Não? Nada? Está aprendendo, Rubens? Sim. A questão de história é porque a gente não tem nada escrito. Tinha uma dificuldade grande para achar a história de até. Sim. Daqui de Sérgio Cardoso também. Sim. Inclusive, acho que vamos resolver esse problema. Eu tenho um amigo que ele também está graduando em História e ele está pesquisando justamente Sérgio Cardoso. É? Sim. Eu não tenho certeza sobre como a pesquisa dele anda agora, mas é sobre a perspectiva de que ele era abolicionista. E, ele era abolicionista. Sim, essa é a perspectiva da Ele era dos três panteras. Sim, me conta. Ele é jornalista do Rio de Janeiro, junto com o povo. Está no Japão de Notícias. E ele é daqui? Tá. Ele é Não. daqui. Ele é Santo Amaro. Foi ele que doou o terreno para a igreja. O corpo dele está lá, o resto mortal está lá. Justamente na igreja. Tá vendo? História viva. É a parte do que a Júlia perguntou, né? Sim. Você falou sobre por que é tão difícil. Acho que é isso, destruir os apagamentos, né? Entender que a gente veio de algum lugar. Sim. E que se tá aqui tem história. E aí, quando o nome dele é Gilson, ele está fazendo a pesquisa justamente sobre o Sérgio Cardoso, partindo desse pressuposto. Olha, houveram movimentações abolicionistas e Birimbau estava inclusa nelas. Imagina. Entende? E a gente sabe pouco. Eu, inclusive, tenho muito pouco acesso à história. Né? De material produzido daqui tem realmente muito pouco. E acho que o ponto é esse. E, assim, a gente está falando sobre entender que história ela se faz em coisas pequenas também. Eu falo de pai em todas as minhas aulas. Sim. E para mim ele é uma referência intelectual e de inteligência muito forte. A inteligência do meu pai é em outros campos. E eu uso isso na sala de aula, sabe? Da mesma forma que eu falo da minha avó, da mesma forma que eu falo da minha mãe, da mesma forma que eu falo de pessoas daqui da cidade. Então eu acho que é começar a construir saberes entendendo que nós fazemos parte deles, desse saber. Se não tem coisa escrita, vamos escrever. É verdade. Se não fala na sala de aula, vamos falar. Sabe? Vamos levar alguém para falar sobre experiência pessoal. A gente acaba atrelando a história a documentos oficiais, mas documentos oficiais trazem a intencionalidade, que é a intencionalidade oficial. E qual é a intencionalidade oficial? Apagar mulheres, apagar pessoas pretas, apagar indígenas, apagar as camadas populares da sociedade. Então vamos levar essa camada popular. Vamos pegar um morador daqui que tem muito tempo, que com certeza tem muita história, e vamos perguntar o que é que ele sabe sobre Birimbau. Com certeza algum evento daqui se relaciona com um evento nacional que nós não sabemos como. Outro dia eu estava falando com os meninos sobre o processo de industrialização e me atentei ao fato da instalação da fábrica. Não é necessariamente uma fábrica em Birimbau, mas parte de um processo de expansão industrial no Brasil. Isso. E eu comecei falando da fábrica. Então acho que o ponto é esse. A gente pode não ter muito produzido, mas dá para produzir. É começar a fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você é professora, você está em contato constante com crianças e adolescentes. E uma das preocupações que eu sempre veiculo a Juliane é o seguinte: nós temos uma população jovem que sofre muita violência e que eu percebo com muita clareza que não tem consciência histórica, que tem inclusive uma certa resistência em aprender sobre história. Eles imaginam, nossa, para que serve isso? Você não já foi questionada? Para que a gente precisa aprender sobre isso? Então, assim, como é que você tem feito, já que você disse que milita tanto no âmbito municipal quanto no âmbito privado, como é que tem sido a sua inserção de conhecimento para essa população jovem? Vai ter uma história um pouquinho longa, mas vai fazer sentido. Ainda na graduação, eu tive um professor chamado Walter Guimarães. Walter me acompanhou aí em estágio 1, 2, 3, me acompanhou em docência, me acompanhou em didática, enfim, várias disciplinas de educação. E aí tem um textinho que ele dizia que a gente tinha que saber de cor, que era por que ensinar e aprender história. Que é uma das coisas que os meninos sempre perguntam: pra que eu vou querer saber de gente morta? Pra que eu vou querer saber de coisa antiga? E aí o movimento é mostrar para eles que as coisas antigas não se acabaram. Esse é o primeiro ponto.
Dentro da área educacional, a gente tem um campo que se chama educação histórica. A educação histórica visa principalmente o protagonismo dos sujeitos na construção dos seus conhecimentos. Eu vou dar um exemplo prático, porque eu acho que vai fazer mais sentido. Qual o conteúdo programático para os alunos? Inclusive, esse é um trabalho que eu desenvolvi com a outra amiga da graduação, com a Amanda e com a Tailan, que era a minha panelinha, e a gente aplicou no Colégio Luiz Eduardo Magalhães para uma turma de segunda série do ensino médio. O recorte temático era o processo de independência do Brasil. E a gente falou, não queremos falar sobre Dom Pedro gritando, queremos falar sobre as atuações na rua. A gente pegou o Luiz Gama. Vocês devem conhecer, ou saber minimamente quem é o Luiz Gama. Ele é um escravizado, ele foi vendido como escravo, na verdade. A mãe dele era uma escravizada livre, que foi a Luísa Maim, e que lutava contra a escravização, e por isso foi presa, sumiu durante anos, e o Luiz Gama foi vendido por um amigo do pai. Nesse processo de venda entre uma casa e outra, ele encontrou uma casa em que ele ouvia, né, ele participava das aulas de letramento do filho de um dos seus senhores. Com isso, ele aprendeu a ler e escrever. Com o ler e escrever, o Luiz Gama ele virou praça, ele virou militar, para tentar conseguir algum tipo de independência. Só que ele percebeu que as insurgências contra as pessoas pretas eram muito maiores. E ele decidiu defender outros escravizados. Luiz Gama usava o que aprendeu para defender judicialmente. Ele encontrava brechas na lei para defender judicialmente. Ele fazia ação de liberdade, habeas corpus, ação pós-mortem. E, acho que, salvo engano, 500 escravizados do que se tem registro, ele conseguiu cartas de alforria ou libertação de queixas-crime. E aí, o que a gente fez? Pegou o Luiz Gama e falou, olha, vocês conhecem o Luiz Gama, vocês vão conhecer. E aí a gente botou uma carta, que é uma fonte histórica que ele escreveu a punho para um amigo. A gente colocou um documentário, a gente conseguiu documentos que ele produziu, como ações pós-mortem, como habeas corpus. Então a gente instruiu sobre o fazer. Olha o que o Luiz Gama fazia, ele era ex-escravizado. Ele está dentro do processo de independência. Olha como a rua estava, olha como os escravizados estavam lutando. A gente pegou isso e deu para eles. Depois a gente falou, olha, vocês vão fazer a mesma coisa que o Luiz Gama. Pegamos alguns processos crime contra escravizados. Uns que fugiram, uns que mataram o seu senhor. Teve um caso, inclusive, muito emblemático, que foi de uma escravizada que se matou e matou os próprios filhos, porque ela havia fugido. E descobriu que o senhor estava no seu encalço, estava perto dela. E a gente falou, olha, vocês vão construir a defesa. Ou a acusação, vocês decidem. Ninguém acusou. Todos eles reconheceram que era uma questão de legítima defesa. O que é que eu quero dizer com isso? Eles alcançaram a consciência histórica, que a consciência histórica é justamente a cognição de relacionar fatos e construir uma narrativa significativa para o seu presente. Quando terminaram, a maioria das respostas estavam relacionadas alegando que era legítima defesa e estavam se desdobrando para a contemporaneidade. Inclusive, um dos trabalhos falavam sobre como as milícias policiais atingiam mais os jovens pretos do que os jovens brancos. Então, o processo histórico ao qual eu defendo é justamente esse. A gente coloca esses meninos para pesquisar, tal qual eu fazia, obviamente, não indo em arquivos, não com quilômetros de fontes, mas mostrando fazer historiador na sala de aula. Que é a ideia de se aproximar do que a gente faz e entender que a história não é sobre o passado, mas sobre como esses fatos nos trazem até hoje. Perceba que eles construíram, eu tenho muito orgulho dessa CC, inclusive tenho os documentos guardados, justamente por isso. Eles concluem que a violência policial que a gente tem hoje é fundamentada no processo de repreensão dos escravizados que foram soltos na rua, né? Soltos na rua. Eu tava aqui lembrando por que essa questão do resgate para mim é tão importante e por que me chama muita atenção. Eu gosto muito de viajar. Né? Eu já estive em Machu Picchu, no Peru, e você não tem noção de como as pequenas localidades indígenas é de uma identidade deles saberem, porque os incas, né? Não, lá são os maias. Os maias, não sei, nunca foi México. Os maias, eles eram engenheiros, era de uma engenharia, que era um negócio inacreditável. Aí o que me chama a atenção, porque tem povos que conseguem preservar suas identidades e porque a gente se perdeu tanto na história, ou realmente se perdeu ou não tanto. Enquanto isso, vá pensando, por favor. Tem mais áudio aí, roda aí os áudios pra Lina, do Carlinhos Pedreiro, Adriana Moura e Vadinho, seu pai, reafirmando aqui, que ele disse que ele falou baixo, né? Ele tenho certeza que ele veio mais. Ele disse que estava gravando, ele gravou para aqui. Juliane, boa tarde, eu estou aqui escutando o programa. Toda sexta-feira sempre estou ligado. A educadora, sempre estou ligado. A educadora.
programa estou nele. E a respeito da de São Francisco, a maioria dos meus familiares, dos meus avós, dos meus tios, tudo ali de São Francisco. João Preto, Liga, da Selvina, final da Selvina. E aí pronto. E eu adorava, eu como criança, e depois que tornei adulto, já adorava aquela festa dali de São Francisco. Todo ano tinha. Já ficava todo ano ligado aí para essa festa de São Francisco. Era uma festa linda, linda, linda. Eu não perdia de jeito nenhum. Senão até tem um tio que colocava a barraca, chamava Liga. Chama Liga. Colocava a barraca e eu sempre estava lá. E sempre uma tradição que acabou. E muita gente sente falta. A história sendo resgatada aos poucos aqui em Berimbau, tá vendo? Vamos lá, Adriana Moura. Boa tarde, Zé. Oi, Adri. Boa tarde, Guilherme. Aqui é a Adriana que está falando. Sou ouvinte. Deus abençoe todos aí. Pajé tinha um pinto atrás no áudio. A Adriana é um cachorro, entendeu? Você viu o pinto de Pajé? Pajé tava com pinto. E Vadinho disse o quê? Não, de Vadinho ele estava gravando ela falando. Foi. Aí gravou pra cá. Aí ele gravou. Isso que é Aí ele um cara gravou no WhatsApp da rádio. E ele deve ter mandado no meu WhatsApp, aposto. com Gravou pra sua mãe que ele falou. E aí, me conte. Me perdi. Eu tava ouvindo A os questão áudios. De A questão que você tinha de corte histórias. Esse senhor falou de São Francisco, Sim. eu me lembrei uma coisa. A Etiópia Sim. é o primeiro país do mundo a se declarar cristão. O primeiro país do mundo, o país antes de própria Roma. Aí, resultado, a bandeira da Etiópia colocaram um leão com uma cruz no ombro e uma coroa. Aí, com o tempo, tirou-se a coroa e a cruz, porque o leão é o leão de Judá, referente a Jesus e a Israel. Porque a Etiópia tem ligação na Bíblia, né? Quem se lembra aí tem o Filipe. Tal. Aí tiraram agora o leão também, porque o país se tornou muçulmano, na maioria. Ou seja, só tem lá uma estrela de 5 pontas e continua as cores da Etiópia. Ou seja, essa história é cortada assim. Sim. Por exemplo, você lembra de história, Babilônia. Babilônia é o Iraque. Aí, quando se tornou muçulmano, destruiu tudo. Aquelas coisas de monumentos, destruiu. O Irã é a Pérsia. Você Sim. lembra Pérsia? É isso aí. Os filisteus são os palestinos. Sim. Então, toda essa história some, desaparece, porque são destruídas. A África toda é muçulmana, então o muçulmano tem esse costume, né? Volta e meia a gente vê igreja cristã sendo massacrada. 80, 100 mortos, massacre mesmo, matando os próprios, por causa de preconceito religioso. E a gente tem história, não tem muito. É um dos alicerces da história. Então, religião. o caso aí do São Francisco é isso. A cultura, a religiosidade sendo tomada. A base. É uma pena. Porque ele tem donos, né? Tem. Ele tem donos. Eu Sim. me lembro que quando eu era adolescente, a minha escola ela tinha uma semana de arte moderna. E, engraçado, eu não ouço falar de semana de arte moderna, ou de semana de artes, ou de semana de cultura. A gente... era uma semana que os colégios todos participavam com música, com dança, com culturas variadas, entendeu? Então, assim, a cultura negra, ela é riquíssima em seus diversos aspectos, como você mesmo disse. Então, eu acho que o que faltava é a nossa própria população exigir que essa cultura seja, como é que se diz, fortalecida através de festivais, através de semanas ou de exposições, né? As pessoas precisam de cultura para poder se conscientizar de suas condições e melhorar essa situação. Eu vou além ainda. Eu acho muito importante essa ideia de exacerbar mesmo a cultura das pessoas pretas, mas eu ainda vou um pouco além. A gente tem a Lei 10.639,
que garante o ensino em relação à cultura afro-brasileira nas escolas. Sim. E eu acredito que o primeiro passo seria estabelecer e fazer essa lei valer de fato. Porque no papel ela é muito garantida. Mas se a gente for pensar na prática, infelizmente ela acontece só em novembro. Então acho que o primeiro ponto, para que essa ideia de pertencimento, de reconhecimento, de trazer, né, a nosso cotidiano, as nossas contribuições, está primeiro pautado. Acho que a educação é o ponto principal e que isso deveria ser feito todos os dias, sabe? Que os conteúdos programáticos tivessem esses recortes, que as pessoas que fossem trabalhadas em sala de aula fossem essas pessoas, justamente na ideia de descaracterizar uma vez só no ano, ou descaracterizar um evento específico, sabe? Priorizar os outros espaços que nós ocupamos, além da arte, além da cultura, além da culinária, além da música, sabe? Porque eu acho que temos muito. E aí viria como um adendo, porque perceba, nós temos festas culturais muito, muito bonitas, São João, Carnaval, eu acho que de fato isso deve ser enfado. Mas eu também acredito que nós devemos ser tratados no sentido de que estivemos sempre aqui, estamos sempre na história, né? Quando o Júlio pergunta sobre por que é tão difícil, né, nos reconhecer, e ela pergunta sobre berimbau, me lembrou sobre outra coisa. Porque as nossas referências, elas foram moldadas para que nós tivéssemos poucas. Não sei se vocês se recordam dos livros didáticos do ensino fundamental. Onde é que os povos indígenas aparecem nos livros didáticos? Quando? Colonização. Na colonização, só exclusivamente. E onde é que as pessoas pretas aparecem? Como aparecem? Só escravizados, só os E escravos. depois nós deixamos de existir, os povos indígenas deixaram de existir. Então, olha como a ideia de ocupar outros espaços, ela é atrapalhada, Sim. ela é interferida. Não necessariamente é uma coisa de que nós não estivéssemos ali, mas existe um projeto, que é um projeto colonial, que permeia as ações da sociedade. Porque a sociedade ela foi construída no molde colonial. Sim. Entende? Então, quando você traz referência do indígena na colonização, você só vai ter referência do indígena naquele estereótipo mesmo, no mato, pelado, entendeu? Porque os nossos moldes de civilização, os moldes que nós acreditamos ser civilizados, é um molde vindo do europeu. É um molde vindo de quem chega pra cá e nos divide. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um filme Hotel Ruanda. Não. Alguém já ouviu falar? Teve o massacre dos Bantus e Hutus. Isso, Tutsis e Hutus. Mas ali era Tutsi. tudo negro. Eles eram todos negros, mas eles têm uma diferença étnica. Ética, Até hoje tem. E essa diferença étnica, ela foi foda no processo da colonização. A colonização daquele território foi uma colonização belga. Foi uma das colonizações mais violentas aqui. A que eu tive registro, a que eu tive acesso a registro, na verdade. E qual era o jogo dos belgas? Existia agora não me recordo se eram os Hutus ou os Tutsis. Salvo engano. Não, é porque os meninos estão chegando. Gente, daqui a pouco a gente tem samba. E eu quero, só pra gente poder você completar a história. E 18h09. Eita, que vem samba com tudo, viu? Eles vieram com todos Eles os são ótimos. instrumentos, né, Evelyn? E não vamos terminar, mas eu quero uma coisa que você, pra gente poder finalizar, já são 18h09. Sim. O pensar o futuro. Como a gente continuar mudando. Porque eu acho que a gente já avançou, sabe? A gente vai pra Avançou, frente, com anda pra certeza. trás, mas não tem, é inegável os avanços que a gente teve. Mas como continuar mudando para o melhor, né? Eu sempre defendo a perspectiva antirracista, Sim. que foi a que eu falei no começo. Vamos repensar as nossas práticas? Vamos ver como é que a gente está falando com o coleguinha ou com a coleguinha que é uma pessoa preta. Vamos ver como a gente está representando os indígenas, sobretudo na escola. Eu acho que a educação ela é o ponto-chave para tudo que a gente precisa mudar. Então vamos pensar na escola, vamos pensar como é que essas pessoas aparecem lá, vamos mudar as nossas práticas. Se uma hora ou outra eu reproduzir o racismo, vamos questionar isso. Eu acho que esse é o ponto. Para continuar mudando e, sobretudo, respeitando as pessoas pretas que falam sobre o que sabem falar. Porque nós sofremos da prova. Entende? Então, acho que a perspectiva é essa. É devolver os protagonismos e adotar uma perspectiva de questionar. Porque tudo se constrói assim, questionando. Exatamente. Sibeli, tem mais alguma coisa pra gente finalizar? E pra gente continuar outros dias também, porque a pauta ela é extensa. Muito grande. Eu acho que é uma pauta que precisa ser revisitada o tempo todo. Né? Muito importante. Sim. Eu sempre digo que a gente não cria consciência sem levar conhecimento para as pessoas, né?
uma historiadora, alguém que tem realmente um conhecimento forte Propriedade. dentro de si. Você traduziu toda, resumidamente, a história. Se me deixar E falando aqui. muito bom. Eu sempre falo para a Júlia, eu fico muito feliz em estar aqui, porque assim, a gente compartilha conhecimentos com outras pessoas, né? É uma sociedade que está recebendo esse conhecimento e gostaríamos que tivessem mais jovens acessando a rádio, ouvindo-nos, né? Prestando atenção nas informações que estamos aqui transmitindo. E parabenizo você. Obrigada. Excelente as suas colocações. Muito. Gostei dos exemplos, gostei de tudo que você falou aqui. É mal de pró, gente. Não adianta você ficar falando de teórico aqui a tarde toda, vai todo mundo desistir. Mas muito obrigada. Eu espero que a gente retorne essa pauta. Como você falou, não é só o novembro. E sempre está acontecendo violências diversas. Contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, mas contra os nossos meninos pretos, sabe? São muitos, são diversos, em várias etapas, em várias fases, em todas as idades. Então a gente precisa estar buscando, sim. Não é porque você nasceu num ambiente que não te propicia a educação nem o dinheiro que você está vitimado e você está condenado a morrer na boca de drogas ou pelo tráfico de drogas. Isso não está condenado. Você não precisa estar condenado a. Existem alternativas. A gente tem a cota para concurso público, que é real e é merecedor. Vocês têm as cotas para um ensino ao superior. É válido também. Há cursos técnicos, profissionalizantes. Existem alternativas. Tá? Então, a gente está aí. Tem bolsa permanência. Hoje em dia, eu estava estudando a lei do Fundeb, a lei da educação. Ela é formidável. Então, ela está aí. Use, aproveite, porque é acessível, né, Emily? Se você for olhar a legislação da educação brasileira, é algo inacreditável. As legislações, de um modo geral, são ótimas. E a perspectiva de enfrentamento aí? Vamos fazer esses jovens saberem disso? Vamos, isso. Boa ideia. Boa ideia. Então, Muito obrigada, viu, gente, pelo espaço. É sempre um prazer falar, é sempre um prazer não digo dar aula, né? Eu gosto de construir, eu gosto de ministrar, mas é sempre um prazer ocupar outros espaços. E trazer comigo outras pessoas também. Porque eu acho que quando eu falo, outras pessoas, de alguma forma, estão aí ouvindo e participando. com certeza. Um beijo, um abraço. Os meninos já chegaram aí, a gente vai, né, continuar. Vou dar um intervalozinho, vou até a propaganda, Alina, por favor, que não deu tempo da nossa Ave Maria, mas a gente pode finalizar com ela, não tem problema. Mas todo mundo sabendo que a gente aqui agradece muito pelas nossas oportunidades. Então, até daqui a pouco, volto já com o futuro mais do que certo. Vou perguntar a eles por que futuro incerto, né? Até daqui a pouco.